Esse é o Factual Notícias. Com notícia urgente, pessoal. Hugo Mota fechou o Congresso Nacional. Bom, na verdade o Congresso Nacional entrou de recesso, né? Mas isso nunca foi impedimento, né, para que os parlamentares continuassem frequentando, né, a Câmara e realizando as suas votações, né, nas comissões. O que acontece agora foi que o presidente Hugo Mota decretou o fechamento do Congresso Nacional, né? Agora, a pergunta que vem, né? Por que será que ele está fazendo isso? Será que ele está recebendo pressão de alguém? O que você acha, hein? Vamos ver aqui essa matéria aqui da CNN, né? Bom, pessoal, a matéria aqui é sobre a proibição, né, das comissões da Câmara. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, proibiu que parlamentares realizassem reuniões da Comissão da Casa. O despacho foi assinado nesta terça-feira, dia 22, e publicado no Diário Oficial da Câmara. O ato determina que as atividades legislativas sejam retomadas apenas em agosto. A medida inviabiliza a realização de sessões de duas comissões que estavam com sessões marcadas para esta terça-feira. As comissões de Segurança Pública e de Relações Internacionais da Câmara votariam matérias em apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Na pauta dos dois colegiados havia requerimentos de moção em apoio e solidariedade e louvor a Jair Bolsonaro. Ambas as comissões são presididas pelos deputados do mesmo partido do ex-presidente. São eles o deputado Paulo Bilischi, do PL, e Felipe Barros, também do PL. Bom, pessoal, a Casa do Povo está fechada, né? Está proibido qualquer tipo de votação lá, né? O que acontece foi que quando o ministro Alexandre de Moraes decretou aquelas ações cautelares, né, contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, que colocou tornozeleira e proibiu ele de usar as redes sociais e colocou ele basicamente em prisão domiciliar, né? Bom, pessoal, então quando o Alexandre de Moraes fez essas medidas cautelares aí, ele fez na véspera do recesso parlamentar, né? Que ele fez justamente para evitar que houvesse qualquer tipo de discussão sobre esse caso aí, né? Bom, pessoal, então o que aconteceu foi que basicamente os parlamentares foram todos para a Câmara lá, inclusive com a presença do ex-presidente Jair Bolsonaro, e exigiram que as sessões continuassem normalmente, né? Só que acontece que o Hugo Mota expediu esse documento aqui, né? Que diz assim: o presidente da Câmara dos Deputados, no uso de suas atribuições, resolve que fica vedado no período de 22 de julho a 1º de agosto de 2025 a realização de reuniões de sessões das comissões da Câmara dos Deputados. Este ato entra em vigor na data de sua publicação. Bom, pessoal, então o Hugo Mota fechou o Congresso, né? Agora o povo quer saber, né, por que foi fechado, porque aqui nesse documento não tem um motivo, né, de ter sido fechado. Mas na verdade o povo já sabe, né, o motivo, né? Então vamos aqui para o próximo assunto aqui. Bom, pessoal, o segundo assunto que a gente vai falar agora aqui é do Dr. Jefferson Chiquini. Para quem não sabe, ele é o advogado do Felipe Martins, né? E ele falou aqui nesse vídeo que eu vou mostrar aqui que o Bolsonaro não pode ser preso, né? Mas ele explica que com todos os detalhes, né? Então vamos ver aqui o que pode acontecer aqui. Usar redes sociais e de dar entrevistas. Bolsonaro, então, deu um pronunciamento na frente do Congresso, mostrando a tornozeleira. Então, a defesa de Bolsonaro é intimada para, em 24 horas, se manifestar, se pronunciar sobre eventual quebra de cautelares restritivos da liberdade, eventual descumprimento de decisão judicial. Fato é, Bolsonaro vai ser preso? Eu tô vendo que estão fazendo um estardalhaço. Moraes dá 24 horas para a defesa de Bolsonaro se manifestar para prendê-lo. Tá todo mundo dizendo que em 24 horas Bolsonaro será preso. Gente, isso não é assim. Moraes deu uma decisão decretando medidas cautelares restritivas da liberdade. Isso aconteceu. Bolsonaro, segundo o ministro disse, descumpriu essa decisão. Isso decreta imediatamente a prisão preventiva? O descumprimento de decisão de cautelares restritivas da liberdade decreta a prisão preventiva? Eu quero mostrar para vocês o que diz o Código de Processo Penal, artigo 282, parágrafo 4º.
No caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas, as cautelares restritivas da liberdade, o juiz, mediante requerimento do Ministério Público, ou seja, nunca de ofício, a gente sempre diz isso, em processo penal, no sistema acusatório, as decisões não são de ofício. O juiz, mediante provocação, requerimento do Ministério Público, do assistente ou do querelante, poderá, então não é uma obrigação, poderá substituir a medida, então ele pode trocar a medida, ele pode pôr outra em cumulação, então troca a medida por uma mais grave, coloca outras em cumulação, ou em último caso, exceção da exceção, decretar a prisão preventiva. Então não é automático. Descumpriu uma decisão do ministro Alexandre de Moraes, proibindo Bolsonaro de usar redes sociais e de dar entrevistas. Bolsonaro, então, deu um pronunciamento na frente do Congresso, mostrando a tornozeleira. Então a defesa de Bolsonaro é intimada para, em 24 horas, se manifestar, se pronunciar sobre eventual quebra de cautelares restritivas à liberdade, eventual descumprimento de decisão judicial. Fato é, Bolsonaro vai ser preso? Eu tô vendo que estão fazendo um estardalhaço. Moraes dá 24 horas para a defesa de Bolsonaro se manifestar para prendê-lo. Tá todo mundo dizendo que em 24 horas Bolsonaro será preso. Gente, isso não é assim. Moraes deu uma decisão decretando medidas cautelares restritivas da liberdade. Isso aconteceu. Bolsonaro, segundo o ministro disse, descumpriu essa decisão. Isso decreta imediatamente a prisão preventiva? O descumprimento de decisão de cautelares restritivas da liberdade decreta a prisão preventiva? Eu quero mostrar para vocês o que diz o Código de Processo Penal, artigo 282, parágrafo 4º. No caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas, as cautelares restritivas da liberdade, o juiz, mediante requerimento do Ministério Público, ou seja, nunca de ofício, a gente sempre diz isso, em processo penal, no sistema acusatório, as decisões não são de ofício. O juiz, mediante provocação, requerimento do Ministério Público, do assistente ou do querelante, poderá, então não é uma obrigação, poderá substituir a medida, então ele pode trocar a medida, ele pode pôr outra em cumulação, então troca a medida por uma mais grave, coloca outras em cumulação, ou em último caso, exceção da exceção, decretar a prisão preventiva. Então não é automático. Descumpriu a decisão, descumpriu uma cautelar, prisão preventiva. Não é automático. O Código de Processo Penal diz que o juiz pode trocar a medida, pode impor outra em cumulação, ou, em último caso, decretar a prisão preventiva. Alguma coisa, por óbvio, o ministro vai fazer. Eu não acredito e não quero acreditar, essa é a verdade, eu não quero acreditar na prisão preventiva. Senão não teria dado 24 horas, mas nós sabemos que esse processo não é há muito tempo um processo jurídico. Sabemos que esse Código de Processo Penal que eu acabei de ler para vocês não está sendo observado e cumprido há muito tempo. Fato é, quem está dizendo Bolsonaro vai ser preso hoje? Isso não é verdade, porque não há certeza disso. Acabei de mostrar para vocês, não há certeza disso, que fique bem claro. Bom, pessoal, como vocês viram aí, o doutor disse que Bolsonaro não pode ser preso de qualquer jeito, né? Mas que fique claro que pode acontecer, né, gente? Porque se tratando de Alexandre de Moraes, né? Tudo pode acontecer, né? Então foi isso que ele disse aí no vídeo dele. Mas vamos passar para o próximo assunto. Vamos lá, vamos aqui para outro vídeo aqui para a gente encerrar aqui esse nosso editorial mais rápido aqui, beleza? Bom pessoal, o Paulo Figueiredo, ele falou diretamente dos Estados Unidos que as sanções, as possíveis sanções ao Brasil serão assustadoras, né? Segundo ele, podem ser mais graves do que a própria lei Magnitsky, né? Então vamos ouvir aqui o que ele vai falar aqui no vídeo dele. As opções que estão na mesa contra o regime que eu tenho ouvido são assustadoras, a ponto de fazer com que a lei Magnitsky deixe saudade. E eu não sei o que o presidente Trump fará. Vejam, falaram para mim, Paulo, esse negócio do GPS que está circulando é verdade? Eu falo assim, olha, eu nunca ouvi essa questão do GPS, mas o que eu ouvi, e eu vou dar aspas aqui de uma pessoa da Casa Branca, at this point, all the options are on the table. Que significa, a esta altura, todas as opções estão na mesa. E é isso que significa, e vai nessa linha, quando o presidente abre uma investigação da seção 301 contra o Brasil. Eu não tive muito tempo de abordar na semana passada. Mas essa investigação traz espaço para o presidente aplicar tarifas adicionais, restrição até a proibição de certos produtos pelo Brasil, o famoso embargo. O Brasil fica proibido de comprar certos produtos. Como é que os Estados Unidos fazem isso? Eles fazem assim, qualquer país que comprar, que vender este e esse produto ao Brasil sofrerá tais consequências. É o que eles fazem com Cuba. Suspensão de benefícios ou concessões ou benefícios comerciais, como, por exemplo, a isenção ou redução de tarifas a certos produtos, revogação de privilégio de empresas brasileiras operando no mercado americano, e tem muito mais. Então a escolha que tem que ser feita é, vão continuar sustentando o Alexandre, impedindo as ações necessárias ao restabelecimento da democracia brasileira?
E aqui eu me refiro a dois que podem muito bem serem sancionados, que são o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e o presidente da Câmara, Hugo Mota. E eu espero que eles escolham o lado certo. Há uma última oportunidade para que todos os senhores escolham o lado certo. Alexandre de Moraes não pode sequestrar o Brasil. Não somos nós chantageando o Brasil. Alexandre está chantageando o Brasil. Nós estamos pedindo a libertação. Ora, um lado está pedindo a liberdade, o outro lado está pedindo a perseguição, que os senhores sabem que é ilegal e absurda. O Brasil inteiro sabe que é ilegal e absurda. Então agora a gente está no ponto de bifurcação. Ponto de bifurcação. De um lado é o lado de venezuelizar o Brasil, e o outro lado é o lado do Brasil continuar sendo o Brasil. Vamos ser sinceros, o Brasil vai continuar sendo o Brasil. Vai continuar tendo a putaria do cacete, vai continuar tendo centrão, vai continuar tendo establishment, vai continuar tendo escritório de ministro ganhando 50 milhões, faturando 50 milhões por mês, vai ter Gilmar Palusa, vai continuar essa sacanagem, o Lula vai continuar aí fazendo tudo isso. São aprimoramentos. O Brasil não vai resolver esse tipo de coisa. Mas o Brasil precisa ter liberdade para se aprimorar. Tá aí, pessoal, o que vocês acharam disso? Deixa aí o seu comentário aí. Segundo o Paulo Figueiredo aí, ele disse que as possíveis sanções, né, ao Brasil, né, as opções de possíveis sanções já estão na mesa aí do Trump, né? Então, essa semana aí vamos ver aí o que vai acontecer, né? Segundo informações aí, os ministros já estão sabendo dessa notícia, né? Será que eles estão tranquilos aí com essa notícia? Deixa seu comentário aí. Então, obrigado por você assistir até aqui. Curta esse vídeo, se inscreva nesse canal e até a próxima, se Deus quiser, beleza, pessoal? Fui!